Olá, saudações assinante da Jolivie, tudo bem com você? Desejo sinceramente que sim. Olha, com certeza você já ouviu falar que depressão e ansiedade são distúrbios neuropsicológicos, não é? Mas talvez você ainda não tenha ouvido falar que eles também se enquadram em distúrbios nutricionais. Isso mesmo. E a primeira pergunta é: o que tem a ver uma coisa com outra? Olha, vamos pensar o seguinte. Se para a pessoa desenvolver depressão, desenvolver ansiedade, se isso nós temos que ter uma disfunção de neurotransmissores, ou seja, substâncias químicas entre os neurônios, nós temos que pensar que para que essas substâncias químicas, esses neurotransmissores sejam produzidos, nós precisamos de precursores que devem ser absorvidos em nível intestinal. Então, me deixa dar um exemplo bastante clássico, né? Vamos pegar a depressão especificamente. Sempre que a gente fala em depressão, o primeiro candidato, né, a ser o causador da depressão é a serotonina. Não precisa ser a serotonina, mas geralmente é o primeiro candidato. Para que o nosso corpo produza a serotonina, que é um neurotransmissor, nós precisamos de um precursor que é chamado de triptofano. Bom, o triptofano é um aminoácido essencial. O que significa essencial? Muito simples. Ou você o ingere ou você não o tem no seu corpo. Então, vamos voltar. Se a teoria médica de que o indivíduo tem menos serotonina e aí se desenvolveram medicamentos para inibir a recaptação de serotonina, ou seja, não se deixa impressionar por esse nome, significa medicamentos que vão fazer com que exista mais serotonina na fenda sináptica, ou seja, no espaço entre dois neurônios. A primeira pergunta hoje é: será que se esse indivíduo tem menos serotonina, não é porque ele está consumindo menos triptofano? Claro que você está se perguntando onde estão os triptofanos. Geralmente a gente pensa na banana, a gente pensa no chocolate, tá? Mas também é muito importante lembrar do que eu prefiro no dia a dia, das oleaginosas, né? Então, por exemplo, a castanha de Pará, também conhecida como castanha do Brasil, a castanha de caju, as amêndoas, as nozes. Por isso que eu sempre tenho um mix em casa e sempre quando eu tenho algum pouco de fome, ao invés de pegar uma bolacha, ao invés de pegar um pedaço de pão, um croissant, eu vou lá e pego um pouquinho dessas oleaginosas, porque eu sei que elas também são fontes importantes, dentre outras coisas, do triptofano, certo? Muito bem. Então, se o indivíduo está ingerindo menos triptofano, é claro que ele vai ter menos serotonina. Mas vamos supor que ele esteja ingerindo a quantidade adequada de triptofano. Nós temos que pensar num outro fator. Esse triptofano, ele tem que ser absorvido. E para que ele seja absorvido, nós precisamos de bactérias específicas do nosso intestino. Essas bactérias hoje, no geral, elas são chamadas de microbiota intestinal. Antigamente nós a chamávamos de flora intestinal. Hoje se fala em microbiota intestinal. Você já deve ter ouvido falar dos pré-bióticos, que são bactérias intestinais, como por exemplo o kefir. Você já deve ter ouvido falar dos probióticos, que são as bactérias intestinais, muito ricas, por exemplo, no kefir. Você já deve ter ouvido falar dos pré-bióticos, que são as fibras que alimentam as bactérias. Você já deve ter ouvido falar dos simbióticos, que é uma junção das bactérias com o alimento. Existe hoje os psicobióticos. Os psicobióticos são bactérias específicas que vão, por exemplo, absorver o triptofano para que o corpo possa transformá-lo em serotonina. Então, vamos lá, só para não perder o fio da meada. A primeira pergunta é: o indivíduo está ingerindo a quantidade adequada de triptofano? Sim ou não? Se a resposta for não, é claro, ele tem que ingerir mais ou, eventualmente, suplementar. Mas vamos falar a parte agora da alimentação, né? Como a gente já falou das oleaginosas. Segunda, se ele está ingerindo a quantidade adequada, será que o seu intestino está funcionando adequadamente? Será que o seu intestino tem bastante bactérias que vão absorver o triptofano para que o seu corpo possa produzir a serotonina? Então, é por isso que eu também consumo todos os dias o kefir, porque o kefir é extremamente rico em várias bactérias, lactobacilos, várias colônias, dentre delas as que absorvem o triptofano. Tá?
Tá? A terceira coisa que a gente tem que pensar é na integridade da parede do intestino da pessoa. Porque em realidade você não é o que você come, você é aquilo que você pode absorver. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, as bactérias e a parede intestinal. Então, eu acho que fica claro a gente pensar ou entender melhor por que tanto a depressão quanto a ansiedade devem ser, sim, caracterizados como doenças nutricionais. Porque, mais uma vez, se você tiver uma deficiência nutricional, dentre outras enfermidades que você pode desenvolver, você vai poder desenvolver também depressão e ansiedade. Podemos então dizer que todo indivíduo com depressão e ansiedade é um desnutrido? Bom, em realidade, eu nunca gosto de sempre categorizar as coisas de uma maneira geral, né? Então, eu sempre gosto de falar, olha, existe uma tendência para isso ou para aquilo. Porque, por exemplo, quando nós falamos de depressão, existe uma depressão que é chamada reativa. Reativa é o seguinte, o indivíduo perdeu algum ente querido dele, ele perdeu o emprego dele, ele passou por um processo de separação. Então, como uma reação a isso que está acontecendo no seu entorno, ele pode desenvolver uma depressão. Então, ela é chamada de reativa. Existe também uma depressão chamada endógena. A endógena significa o seguinte, o indivíduo em realidade não teve problema nenhum, ele tem um emprego da vida dele, tem uma família adorável, ele goza de saúde, mas ele está sempre sofrendo de depressão, é endógena. Existe também um terceiro tipo de depressão que é chamada, antigamente nós chamávamos de psicose maníaco-depressiva, hoje nós chamamos de distúrbio bipolar do comportamento. Por que bipolar? Porque são dois polos, né? Um polo é aqui a depressão, o outro polo aqui é a fase maníaca. Então, era bipolar do comportamento. Então, eu gostaria só de falar o seguinte, eu, pessoalmente, não iria falar que todo indivíduo com depressão e ansiedade tem um problema nutricional, mas eu gostaria também de falar claramente que todos esses três indivíduos vão tirar um proveito muito grande de uma alimentação adequada, mais uma vez pensando na quantidade de nutrientes que ele está ingerindo, né, tanto através dos alimentos ou suplementação, também pensando, por favor, não esqueça, da microbiota intestinal, que ela tem que estar em simbiose, o que significa simbiose, que as boas e as más bactérias estão vivendo ou convivendo de maneira harmônica. Porque muitos desses indivíduos têm uma disbiose, né? E o prefixo dis já significa uma disfunção. Então, mais uma vez, pense sempre como que está a sua ingesta de nutrientes, pense como está a sua integridade da parede intestinal e como está a qualidade das suas bactérias intestinais.